Já? Então vamos começar? A gente já ora também por esse pedido das famílias enlutadas e daquelas que também estão agora sem seu lar e todas essas consequências ocasionadas por causa do incêndio em Londres. Oremos por essa circunstância tão terrível, né? A situação na Europa já é uma situação complicada, né? Terrorismo, exatamente. A Inglaterra teve 2 atentados, foi isso? Foram 2 atentados. 2 atentados, e aí vem isso. É uma coisa assustadora. Vamos orar por isso. Ó Deus bendito, Pai amado, o Senhor é o Deus da misericórdia, da graça. Sabemos que o Senhor não se oculta diante do sofrimento. E nós, como teu povo, rogamos nesse momento pela vida daqueles que perderam tudo ali naquele incêndio em Londres, naquele prédio, da família daqueles que perderam seus entes queridos, talvez muitas crianças que perderam seus pais, outros pais que perderam seus filhos. Ó Senhor, nós não sabemos exatamente, mas o Senhor sabe. Rogamos que pela tua bondade, tua misericórdia, que abra meios para que essas pessoas possam encontrar consolo, conforto, reconstruírem suas vidas. Ó meu Deus, tenha misericórdia diante de uma tragédia tão terrível que nós, que somos tão pequenos, já nos incomodamos e podemos imaginar, Senhor, a Ti que conhece, que tem os seus. Ó Deus bendito, também nos dá agora um momento de aprendizado, de conhecimento da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esses assuntos bíblicos revelados por Ti, mas que só podem ser compreendidos por meio da iluminação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nosso assunto, ou nossos assuntos, se tudo der certo, desta noite são a adoção, capítulo 12, depois vamos para a santificação e terminamos na fé salvadora. Eu juntei os 3 porque são pequenos. A adoção tem apenas um parágrafo, a santificação tem 3 e a fé salvadora tem 3 também. E também são assuntos que nós já conversamos de uma forma ou de outra durante os nossos estudos, porque inevitavelmente quando você fala de salvação, você tem que falar de fé, tem que falar de santificação e termina também passando pela adoção. Então vamos caminhar aqui. Não estou conseguindo passar. Agora, vamos ler juntos. Eu mudei a versão que eu estava usando da confissão, até por uma indicação da Pamela. Ela achou aí na internet uma outra tradução que pareceu mais tranquila, menos erros. Então, essa tradução ela já vem com o texto bíblico. Eu não vou usar todos esses textos que estão aí citados, mas é até bom, se você quiser recorrer a eles enquanto a gente está conversando, às vezes é bom para reforçar algum ponto. Diz o primeiro parágrafo e único do capítulo 12, adoção. A todos os que são justificados, Deus concede em seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele a participação da graça da adoção, pela qual eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia de redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. A doutrina da adoção é uma doutrina muito interessante, porque ela está, como a gente pode ver, revelada em vários textos da Escritura, mas ela tem um aspecto
muito interno, muito subjetivo, muito experiencial, porque ela nos mostra que Deus é Pai, e não só é Pai, como é aquele que abraça o rejeitado, ele cuida daquele que foi humilhado, daquele que foi jogado de lado, daquele que é rejeitado. Na rejeição, Deus ama aqueles que foram rejeitados para ser o seu Pai. Isso termina sendo de grande valor, especialmente para aqueles que têm uma experiência ruim com relação paterna, ou até mesmo aqueles que se sentem rejeitados de alguma situação e podem encontrar conforto nessa verdade de que Deus é o seu Pai. E essa paternidade, ela se inicia desde os decretos do Senhor. Em Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim, que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7, também trata dessa filiação, onde diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, a doutrina da adoção, ela, como diz o texto que lemos da confissão, ela é subsequente ao processo de salvação inicial, a justificação. Porque aqueles que são chamados para ser filhos, ou que são colocados como filhos de Deus, são isso porque foram justificados. Mas esse processo se deu desde a eternidade. Ele se cumpre na história, nesse ponto cronológico, mas ele se inicia desde os tempos imemoriais, quando Deus escolheu os seus para adotá-los. Isso nos lembra que nem todos são filhos de Deus, né? Expressão muito comum na nossa sociedade, né? Todos são filhos de Deus, todo mundo... Não. Só são filhos de Deus aqueles que por Cristo foram adotados pelo Pai. E essa adoção se dá, portanto, por meio do processo salvífico que já conversamos em outros momentos. E ela, portanto, leva aquele que antes era rejeitado, aquele que antes pecador, aquele que antes filho da ira, aquele que antes escravo do pecado, para agora ser chamado filho de Deus, do qual ele pode, pelo Espírito Santo, dizer Abba, Pai. Ele pode ter intimidade com Deus, né? A ideia de Paulo, tanto em Gálatas quanto em Romanos, veja comigo aí, Romanos capítulo 8, tanto em Gálatas quanto em Romanos, é de intimidade paterna, de que esse é um pai que se aproxima dos seus filhos, a partir do versículo 14, Romanos 8, versículo 14, que se aproxima dos seus filhos, que ama os seus filhos, que se relaciona com os seus filhos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Portanto, essa intimidade, esse novo status, esse novo relacionamento que o crente recebe para agora poder se relacionar com Deus e poder ter ele consigo como pai, lhe dá agora uma série de bênçãos específicas para os filhos de Deus. Isso é muito interessante, porque é claro que existe graça que se manifesta a toda a humanidade, a graça que a gente chama de graça comum, como por exemplo a vida, o oxigênio, o sol, todas essas coisas elas são compartilhadas, mas há bênçãos específicas para os filhos de Deus, aqueles que estão no pacto com o Pai e que se relacionam com Ele. Em primeiro lugar, eles podem chamá-lo de Pai. Esse é o ponto que ele levanta tanto em Gálatas quanto em Romanos. Eles podem chamá-lo de Pai. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele inicia dizendo, Pai Nosso. O que nos aponta que só há um grupo de pessoas que de fato ora e Deus escuta. São seus filhos. Deus não escuta os filhos da ira. Deus não escuta aqueles que não são seus filhos, mas somente aqueles que se achegam por meio de Cristo, clamando, portanto, Paizinho, Pai, Pai querido, Pai nosso, é que podem de fato ser ouvidos por Deus, ouvidos na sua oração. Exato. A oração dos ímpios é uma oração para as paredes, porque Deus, obviamente, não é no sentido que Deus não escuta por ele ser onisciente, mas ele não os ouve como ouve os seus filhos. Pergunte aí. Como que a gente pode fazer um paralelo entre esse texto e o dito de Cristo para os discípulos, que ele não mais os chamava servos, mas tem os chamado amigos? Uhum. São relacionamentos. Jesus, ele num certo sentido é nosso irmão, porque ele é o primogênito de Deus Pai, é o primeiro de muitos, que é o grande herdeiro de Deus, e nós somos co-herdeiros com ele. Num outro sentido, ele é nosso amigo. Num outro sentido, ele é nosso Senhor. São títulos de relacionamento que temos para com Cristo, que temos para com Deus. Esses títulos, eles apontam, cada um deles, um tipo de relacionamento que no todo a igreja tem com ele. Os indivíduos da igreja, os membros da igreja têm com ele. Diga lá. Se a gente fosse tentar colocar, entre aspas, de forma cronológica, a gente poderia pensar então em Cristo como o Senhor sobre todas as coisas desde a eternidade, né? Em seguida, ele ainda mantendo essa posição de Senhor, ele se submetendo ao Pai e também tendo parte nessa trama da adoção, ele se torna irmão daqueles que são escolhidos e não deixa de ser Senhor. Então, sendo Senhor e irmão, ainda assim, ele permite com que aqueles que foram escolhidos se tornem seus amigos. É como se fosse uma... progressão? Como se fosse uma progressão, assim, né? Ele é Senhor sobre todas as coisas, ele se torna nosso irmão em obediência ao Pai, mas ele também permite que nós sejamos seus amigos. Sim, podemos dizer isso. Afinal, há amigos mais chegados que irmãos, né? Dentro dessa ideia da analogia, até mesmo da amizade entre Jonatas e Davi, a gente pode até pensar no que se aquela amizade é uma amizade exemplar, ela serve também como exemplo para o nosso próprio relacionamento fraternal de amizade com Jesus. Portanto, esse novo relacionamento recebido, portanto, esse espírito de adoção, nos leva a esse acesso ao Pai. Romanos 5, 2, que diz assim: por intermédio de quem, Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança
da glória de Deus. Nós temos acesso direto ao Pai por meio de Cristo. E eles resumem os benefícios dessa maneira. São tratados com compaixão, os filhos são tratados com compaixão, são protegidos, são providos e também são corrigidos, porque Deus disciplina a quem ama. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção. Efésios 4:30 nos dá essa certeza de que aqueles que são filhos de Deus jamais deixarão de sê-lo. Jamais serão bastardos, jamais serão colocados num abandono novamente. Não, Deus não rejeita os seus. Aqui diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Está desligado. A menos que este Filho de Deus rejeite o Espírito Santo, né? Não. Nenhum filho de Deus rejeita o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem capacita para ele ser filho de Deus. Lembra, para ser filho de Deus ele tem que receber o quê? O Espírito Santo de Deus. O Espírito de adoção. Os dois, tanto Gálatas quanto Romanos, falam a mesma coisa. Então, quem são os filhos de Deus? Os que têm o Espírito, que neles habita o Espírito de adoção, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mesma pessoa. Então, todos estes são filhos de Deus. Mas quem não tem esse Espírito, seja porque rejeitou, no sentido de que ele foi chamado pela palavra, mas ele se nega a ouvir a palavra, eles não são filhos de Deus. Eles não têm esse status. Só tem o status de filhos de Deus aqueles que receberam o Espírito de adoção. E ao receber esse Espírito de adoção, ele também é chamado de selo para a redenção. Por isso que o Paulo, mais uma vez, nos fala que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, porque ele habita em nós, então ele pode ser entristecido diante dos nossos pecados, mas no qual, portanto, esse Espírito de Deus, nós fomos selados para o dia da redenção. A ideia do selo aqui é a ideia de carta. Então, você pega a sua carta, você fecha ela com um selo real, que seja, com aquela cerinha, e vai enviar para um lugar até que chegue lá. Quando chegar lá, ela é quebrada, ela é aberta. Então, o Espírito Santo é quem garante a nossa redenção. Porque ele é o selo inquebrável até o dia da redenção, quer dizer, até a volta de Cristo. Então, ele que nos garante essa caminhada, essa convicção. Esses três temas, eles estão unidos, né? A adoção, santificação e a fé salvadora, eles estão unidos por um tema que era muito importante. A gente vai ver isso, o quanto os teólogos de Westminster se preocupam em detalhar algumas coisas. Muito importante para eles, que é o tema da segurança da salvação, ou certeza da salvação. Tem um capítulo específico na confissão sobre isso, mas a gente já consegue verificar nesses três temas que isso está já sendo tratado. Porque, de fato, o próprio apóstolo Paulo, na argumentação dele em Romanos, nos dá essa garantia de que a certeza da salvação está atrelada à nossa adoção de filhos. Romanos 8, que a gente acabou de ler, termina ali ao versículo 17, dizendo assim, 16 ainda. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a pergunta, o que garante a nós, individualmente, que somos filhos de Deus? O próprio Espírito de Deus que habita em nós. Então, ao habitar em nós, nós recebemos uma certeza nesse testificar da parte do próprio Espírito de Deus. Então, essa habitação de Deus que nos capacita, inclusive, a ter as convicções da salvação, ter a certeza da salvação.
Isso não significa, é claro, que quem não tem essa convicção, ou que está num período da vida em que essa convicção está esfriada, não está devidamente aquecida, perdeu a salvação ou nunca a teve. Significa antes que algumas pessoas passam, e a gente vai ver isso, passam por processo, às vezes todos, né? Eu não sei se todos, mas boa parte das pessoas passam por um processo de esfriamento. Nesse esfriamento, pode ser que ele não tenha essas convicções da salvação, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que habita no crente quem dá essa convicção. Ok? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Vocês mexeu lá, não? Agora vamos tratar da santificação. Ok, capítulo 13, santificação. O parágrafo 1º da santificação diz o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito, criado em si, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O tema da santidade é um dos temas que foi mais escrito pelos puritanos, que é o grupo, né, que escreveu, parte do grupo que escreveu a Confissão de Fé. Portanto, perceba o cuidado que eles têm com esse trabalhar do Espírito Santo na santificação. A doutrina da santificação bíblica, ela está ligada com a salvação, mais uma vez. Aqueles que foram eficazmente chamados e regenerados. Nós já sabemos o que significa tanto um quanto o outro. O chamado eficaz é o chamado do Espírito Santo, também conhecido como chamado interno, porque o chamado externo é o chamado de ouvir a palavra. Exatamente. Então, o chamado eficaz é aquele também que gera a regeneração, o novo nascimento. Aqueles, portanto, que foram regenerados, nasceram de novo, têm agora um novo coração, um novo espírito. Eles são criados agora, ou melhor, esse espírito foi criado neles para que eles possam ser capacitados para uma vida santificadora, onde eles podem ser santificados pela morte e ressurreição de Cristo, porque foi exatamente por meio da morte de Cristo que nós temos santificação. É por isso que quando oramos em confissão de pecados, nós rogamos a Deus que nos perdoe mediante os méritos de Cristo, não que nos perdoe mediante os nossos méritos. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós acreditamos nesse lavar santificador do sangue de Cristo, desse sacrifício de Cristo. Em Romanos 6, de 1 a 11, vai nos falar também dessa santificação. Abra aí, por favor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Então,
aqueles que já foram justificados, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Como foi que a gente morreu? Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então a santificação está atrelada tanto à morte quanto à ressurreição. A morte é a morte do pecado, a morte para o pecado, é a nova vida. E a ressurreição é esse andar novo no Espírito mediante essa nova vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, a santificação inicia com essa morte. Inicia com a morte para o pecado. Vocês foram mortos para o pecado. Existe agora uma nova vida. Essa vida não é aquela que vocês tinham, escravizados. Vocês agora têm uma vida de santificação. Então, gente, é importante observar essa doutrina, porque uma das críticas, eu já falei isso em outros momentos, feitas aos reformados diante da doutrina da predestinação, é que ela abre precedente para a ideia de que uma vez que você foi predestinado, eleito e salvo, você não precisa viver em santidade. E é exatamente o contrário. Porque a doutrina da predestinação está atrelada também à doutrina da santificação. E os puritanos, que não eram chamados por outro motivo, senão porque eles procuravam ser puros, e portanto a santificação era um tema extremamente importante para eles, defendiam a ideia de que aqueles que de fato foram eleitos por Deus, foram transformados por Deus, foram chamados por Deus, foram regenerados, nasceram de novo e agora têm uma novidade de vida, precisam seguir o que a palavra está dizendo. Eles precisam demonstrar que de fato eles morreram para o pecado. Não adianta você dizer que crê na predestinação, não adianta você dizer que é um eleito de Deus, se você não tem de fato uma vida mortificada para o pecado. Se de fato a santificação não é um processo que tem ganhado seu coração e você tem lutado contra o pecado todos os dias. Se de fato a morte do pecado está clara e estampada na sua vida. Me lembrei agora da música do Resgate, 10:06. Hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Então, é mais ou menos isso. Você até comemorar o aniversário da sua morte. A morte do seu ego. A morte do seu pecado. É necessário, portanto, que nós sejamos ligados, né, à doutrina interligada para entender as palavras claras que o apóstolo Paulo usa aqui para a santificação. Ele está falando de morte. Ele está falando de libertação. Ele está falando de nova vida. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Tudo isso através dessa capacitação especial dada pela habitação do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação
do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a santificação está atrelada à santificação. Não tem como pensar num... Tá mexendo aí, Mateus? Agora. Sem pensarmos em outro. Então, segundo parágrafo. Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida, permanecendo ainda em todas as partes dele, restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Então, em primeiro lugar, a santificação diz respeito a todo o ser. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, usa esses três termos para dar essa ideia de completitude, de integralidade do ser. A gente já conversou sobre essa questão do uso dessas expressões. Alma e espírito são termos intercambiáveis, mas aqui a ênfase é a ideia de integralidade, que a santificação diz respeito a tudo. Tudo está sendo santificado. O nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, todas as partes da nossa vida, o ser como um todo está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Isso aqui, inclusive, refuta a ideia do século II, lá dos gnósticos, que tratavam a santificação apenas como uma coisa espiritual e não física. Mas observe que a santificação, ela atinge as nossas áreas físicas. Ela atinge a química do nosso corpo, atinge nossos hormônios, atinge os nossos olhos, atinge a nossa forma de pensar, nossos sentimentos, atinge todas as áreas da vida. O que é interessante, portanto, é que uma vida santificada nos leva a ter modificações corporais também. O que, para a gente, que no século XXI, é um tanto óbvio. Por quê? Porque a mudança de comportamento gera mudanças físicas. A gente sabe disso. Se você era um alcoólatra e você para de beber o quanto você bebia, ou até mesmo para de beber de uma vez por todas, o que acontece com o seu corpo? Uma série de mudanças por causa do álcool. Se você era uma pessoa promíscua, que vivia cheia de doenças sexualmente transmissíveis, e você para de ter relações sexuais com um monte de parceiras e parceiros, etc., o que acontece normalmente com o seu corpo? Você não vai ter mais essas doenças. Então, a santificação produz um corpo mais sadio. Produz um corpo também que está sendo santificado. E, obviamente, o corpo santificado, ele ajuda também a você manter a santificação, manter-se santo e puro. No entanto, essa santificação, ela não alcança perfeição nesta vida. Ela é imperfeita. É isso que a gente sabe muito bem, dito por João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então João está afirmando que todos têm pecado ainda. Precisam ainda confessar seus pecados, precisam trabalhar nisso enquanto estão nessa vida. Isso vai de encontro a uma doutrina que ganhou muita força, especialmente no século
XVIII com John Wesley. John Wesley iniciou um movimento chamado perfeccionismo. Ele tinha a doutrina do perfeccionismo, que iniciou diversos movimentos, como o movimento Holiness, que é o pai do movimento pentecostal. John Wesley acreditava que após a conversão, você recebia uma segunda graça da parte de Deus, pela fé, numa capacitação para a santificação. Quer dizer, a santificação era uma segunda busca que você tinha que ter. Não adiantava ser salvo, você tinha que ser santo. Então era possível você ser salvo e não ser santo de certa maneira. Só que você precisava buscar essa nova bênção dada por Deus, da graça, e essa bênção lhe capacitaria a alcançar um status, um estágio de perfeição. Era uma força a mais que você recebia para a santificação. Essa segunda bênção, essa segunda força, é que vai dar origem ao que os pentecostais chamam hoje de batismo com o Espírito Santo, segunda bênção. Exatamente na ideia, se você já conversou com algum pentecostal ou você já veio de algum meio nesse sentido, da ideia de que a evidência com línguas é necessária, uma vez que é ela quem edifica o crente para lutar contra o pecado. Então é essa força sobrenatural que ele recebe a mais da parte de Deus para se ser santo. E quanto mais ele busca a santificação, mais forte ele fica, mais capacitado ele fica, até alcançar, portanto, esse estágio de perfeição. É meio complexa essa ideia, porque parece que Wesley não queria dizer tudo isso, mas ele disse, na ideia de que ele alcançasse essa perfeição, essa santificação, ao menos os seus pecados conhecidos. Alguns chegam a dizer, talvez tornando a doutrina de Wesley um pouco mais palatável, exatamente, porque não faz muito sentido quando lemos diversos textos da Escritura. Pergunte. É o que chamam de pietismo? Não? Não é o movimento. Os pietistas, mas eles tinham um apelo à santidade, e até porque, inclusive, uma piedade, a prática, uma vez que a igreja luterana estava se tornando cada vez mais teológica, abstrata. É parecido com o puritanismo, o que o puritanismo fez com o calvinismo. O calvinismo também estava se esfriando, muito técnico. Os puritanos vieram para dizer, não, vamos praticar isso aí, gente. Vamos colocar isso em não só o calvinismo, na verdade, o protestantismo como um todo, né? Que os puritanos, eles influenciaram a Europa como um todo, inclusive a América. Então o movimento de John Wesley é posterior, talvez uma certa influência do pietismo, mas ele é um avanço. Mas o pietismo não defendia não defendia esse perfeccionismo. O perfeccionismo é wesleyano. Uhum. Como o John Wesley era perfeccionista, para que você alcançasse essa segunda bênção, você tem que ter métodos. Todo perfeccionista trabalha com métodos. Isso aí. Então ele criou a igreja metodista baseada em métodos perfeccionistas. Exatamente, isso aí. A ideia do metodismo é porque John Wesley, juntamente com seu irmão, iniciando os seus estudos de oração e etc. Homens piedosos, tá, gente? A gente está fazendo crítica aqui a gente piedosa, a gente que amava a Deus mais do que eu amo. Eu reconheço isso, que é um homem crente, mas com pé de barro, como todo mundo tem. E ele, na sua busca incessante, e até mesmo pelo seu próprio contexto, um contexto de frieza espiritual europeia, de frieza espiritual por parte da igreja anglicana, a alta igreja, já muito cristalizada no país, eles vêm com esse ímpeto avivalista de prática, de oração, de louvor ao Senhor
são músicos dos dois, John Wesley e Charles Wesley, especialmente o Charles Wesley, tem hinos lindos, procure na internet, mas isso levou a extremo. E esse extremo é essa doutrina do perfeccionismo. Ele era arminiano também, né? Isso está ligado a esse arminianismo dele, dentro da ideia de uma manutenção da salvação pela santificação, né? Então isso entraria também nessa história. Diga aí. Já que tu citou que ele era arminiano, por que falam que o arminianismo wesleyano seria um pouco diferente do arminianismo? Porque é diferente, né? O John Wesley, ele e os seus discípulos, eles introduzem uma doutrina chamada graça preveniente, que eu já comentei em outros momentos aqui, que é essa ideia de uma graça anterior, que antecede a salvação, que permite o pecador responder, mediante a sua vontade, positivamente à salvação. Todos recebem. Então, uma graça assim, está ouvindo a pregação. Essa graça é dada a todos. Então, todos estão igualmente possibilitados a responder à pregação. Mas só aqueles que querem, diante do seu livre-arbítrio, que de fato fazem isso. Essa graça preveniente é o que, vamos dizer assim, destrava o livre-arbítrio. Uma coisa, é mais ou menos isso. Obviamente ela não tem base nenhuma bíblica, mas é uma tentativa de sustentar o argumento arminiano. O John Wesley, alguns chegam até a dizer que ele era um calvinista incoerente. Oi? Era um calvinista incoerente. Porque em alguns momentos ele fala coisas que não é possível. Mas em outros momentos porque aparentemente, aí a gente pode pensar, não tenho esses dados históricos, a gente pode pensar que ele tenha alguma experiência ruim com calvinistas. Apesar de um grande amigo dele, o George Whitefield, que também era metodista, iniciou os trabalhos junto com eles, era um calvinista sério. Grande pregador também, andou pela América do Norte como um todo ali, fazendo pregações de avivamento. É um dos primeiros avivalistas ali na região da América do Norte. Influenciou muitas igrejas, influenciou muitos outros pastores, inclusive o avivamento posterior com Jonathan Edwards e etc. Que já é um americano, né? Jonathan Edwards já é local. Esses avivamentos vêm de fora. Pois bem, a imperfeição nesta vida nos leva a essa luta do espírito contra a carne, que é uma luta constante. Gálatas 5:17 nos fala dessa luta. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, essa luta, essa batalha espiritual interna, todos nós, é travada no nosso coração, onde as nossas concupiscências, as nossas paixões, os nossos desejos pecaminosos são combatidos pelo novo nascimento, pela palavra, pela santificação, pelo Espírito Santo que habita em nós, pelos nossos desejos agora santificados pelo próprio Deus. Então, é uma luta de nós conosco mesmo, mas dessa vez garantidos pela palavra de Deus, pelo Espírito. É assim que encerra, inclusive, o terceiro ponto. Nesta guerra, embora as corrupções restantes prevaleçam por algum tempo, então por algum tempo elas podem até estarem ganhando na batalha, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada vence. E assim, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, observe que isso não é o perfeccionismo do John Wesley, mas mostra que nós vencemos o pecado. O cara não pode estar perdendo.
Tá só perdendo. Não, eu que eu tô lutando, mas eu sempre caio. Tá na esbórnia, mas tá lutando. Não, eu tô lutando aqui. Tô no pecado, não vou à igreja, não leio a Bíblia, não faço nada, mas eu tô lutando. Que luta é essa? Que só perde? Não. A garantia de que pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, podemos vencer, sim, a vitória no pecado. 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Há uma garantia a respeito disso. Nós não podemos só estar perdendo do pecado. É necessário que pela fé nós vencemos. E isso, portanto, nos garante que pelo poder do Espírito Santo nós venhamos a sermos santificados dia após dia e cresçamos nessa graça, sendo aperfeiçoados dia após dia. Uma progressão que vai até o dia de nossa morte. Essa santificação vai sendo aperfeiçoada. Ok? Perguntas? Não sei se isso já foi, mas a santificação é um processo monergista ou é um processo sinergista? É um processo. Eu não comentei isso não usei nem esses termos. Mas a santificação é um processo sinergista. Porque ele agora, o Espírito Santo, habita em nós e nos capacita à santificação. Mas somos nós que estamos sendo santificados. E isso redunda em obras. Nas nossas obras das nossas mãos, em atividades. É diferente, por exemplo, da justificação, que não adianta, a gente não tem nada a ver com ela. A não ser Cristo consigo mesmo, ou melhor, Cristo com o Pai na sua obra ali. A regeneração, eu não posso fazer o morto viver, muito menos eu, morto. Então, quem que faz isso? É o Espírito Santo. Agora, a santificação é já um processo que é guiado pelo Espírito Santo, mas tem a nossa participação não individual, mas ele que nos dá forças para isso. Então ele termina sendo um processo sinergista nesse sentido específico. Okay? Bom, fé salvadora. Capítulo 14. Vamos ler aqui. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, pelo qual também, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, uma das doutrinas centrais da Reforma Protestante, a fé é uma obra do Espírito. É o Espírito quem nos capacita a respondermos à salvação, a crermos. Somos habilitados a crer pela operação do Espírito Santo. Isso é em Efésios, capítulo 1. Versículo 17 a 19. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então é esse poder do Espírito Santo quem nos capacita, quem ilumina o nosso coração, que nos revela e nos dá pleno conhecimento.
ainda em Efésios capítulo 2, versículo 8, texto clássico, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E isto aí refere-se tanto à graça, que obviamente é de Deus, porque isso que é graça, como é a fé, que é o meio que essa graça é obtida, essa capacitação. As pessoas não nascem com a fé. A fé não é uma coisa inata, ela é dada por Deus, que capacita para crer. E essa fé, ela é dada de maneira ordinária pelo ministério da palavra. Romanos capítulo 10, 14 a 17. Texto clássico também, a gente já leu em outros momentos. Muita coisa que eu falei, eu já falei em outros momentos. Vocês estão vendo isso, né? É um pouco repetitivo porque são assuntos que estão conectados. A gente termina tendo que falar um e outro. Romanos 10, 14 a 17. Mas é bom que relembra. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Versículo 17, né? Era para ter lido do 14, né? Vamos ler do 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, é o Senhor quem acreditou na nossa pregação. Aí sim. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé, ela é um produto da pregação, a pregação ouvida. A pregação que é dada, que move os corações, a pregação bíblica, que faz com que aquele crente, ou melhor, aquele incrédulo, torne-se um crente. Mas não só isso. A palavra, ela continua a edificar o crente mesmo depois que ele já crê. Ela continua a nutri-lo. Atos, capítulo 20, versículo 32. Diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. Qual é a ideia? Eles já foram santificados, eles já foram salvos, mas eles continuam sendo edificados pela palavra. A fé, uma vez dada, ela não é retirada, mas ela precisa ser fortalecida. E ela é fortalecida mediante a palavra de Deus. É por isso, gente, que não dá para viver como crente deixando de participar desses meios ordinários do fortalecimento da fé. O culto público que tem a pregação da palavra, os sacramentos, no caso, a ceia do Senhor, o batismo já foi feito, a comunhão dos santos, a permanência na fé envolve a permanência na comunhão dos santos. O tio de Hendrika costuma dizer que a perseverança dos santos só faz sentido mediante a perseverança da comunhão dos santos. Não adianta a pessoa dizer, vou perseverar na fé sozinho. Não tem isso, não existe isso. Não tem nada na Bíblia do crente individual. É a perseverança na comunhão dos santos. A ponto de alguns teólogos, desde os primeiros séculos, ali, por exemplo, Agostinho chegar a dizer isso, que fora, na verdade não foi Agostinho, mas acho que ele reproduz isso, mas tem um teólogo anterior que eu estou tentando lembrar aqui, mas não está vendo. Fora da igreja, não há salvação. O que se quer dizer com isso? Que a Igreja Católica usa para dizer que ela é o meio de dar a salvação. Não é isso. A ideia é que fora da comunhão dos santos, fora do corpo de Cristo, não pode haver salvação. Não tem como a pessoa dizer que é crente, mas ela não participa da comunhão dos santos. Não tem como, gente. Não faz sentido. É claro, há pessoas que entram num processo de esfriamento e terminam piorando porque não se movem a esse respeito e que podem vir a
serem restauradas, mas é pela palavra, na edificação, nos meios ordinários, que Deus edifica o seu povo, fortalece a sua fé, como diz aqui no final. Ela é aumentada e fortalecida. A fé, ela é aumentada e fortalecida por meio dessa aplicação da palavra. Ponto 2. Por essa fé, o cristão crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar, receber e descansar somente em Cristo para a justificação, santificação e vida eterna pela virtude do pacto da graça. Então, a fé age de maneira a fazer com que o crente possa ser fortalecido pela essa palavra e agora ele tem a capacidade de não só crer em tudo. Observe, a fé não é uma coisa meia boca. A fé faz o crente crer em tudo que é revelado na palavra, que é falado na palavra de Deus. Obviamente, essa fé, ela é gradual. A pessoa vai crendo. Alguns têm dificuldades em um ponto, outros em outro. E Deus, ao seu tempo, dá a cada um conforme lhe apraz. E age para que cada passagem também, em particular, seja obedecida por meio da fé. Assim também as ameaças da palavra são temidas por causa da fé e também a esperança futura abraçada por causa da fé. E aí resume em aceitar, receber e descansar somente em Cristo para a santificação, justificação, santificação e vida eterna. É isso que a fé leva o crente. A fé nos leva, portanto, a crer em Cristo e em sua bendita palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Não. É isso mesmo? Acho que é. Será que... não, eu estou na segunda. Primeira. Agora. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Aqui, inclusive, é uma testificação de que os crentes, já no primeiro século, ali, os crentes estavam recebendo as cartas do apóstolo Paulo, já consideravam os seus escritos como palavra de Deus, inspirado por Deus. Isso não foi uma coisa posterior, como muitos dizem. Não. Muitos séculos depois, o pessoal se juntou e disse assim, agora, esse aqui é a palavra de Deus. Não, observe. Paulo está dizendo que eles já acreditavam naquilo que ele havia escrito e eles consideravam como palavra de Deus, como de fato era, e não como palavra de homens. E quem faz isso? É a fé. Quem faz alguém chegar a essa conclusão? A fé. A fé salvadora, essa fé que dá esse poder, essa capacidade, ele diz assim, com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ela está sendo operada. Aqueles que creem eficazmente estão caminhando na fé, estão sendo edificados, tendo sua fé aumentada. Por fim, último ponto de hoje. Esta fé é de diferentes graus, fraca ou forte.
pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança através de Cristo, que é tanto o autor como também o consumador da nossa fé. Então, há momentos em que nossa fé está forte, em momentos que a nossa fé está fraca. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 20. E se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Está se referindo a Abraão, a respeito à promessa de ter um filho, que ele não enfraqueceu a sua fé, antes fortaleceu pela fé para dar glórias a Deus na obra que ele ainda iria fazer. Não duvidou, ele creu. De fato, e nós vemos, né, Jesus dizendo, homens de pouca fé, ela de fato é gradual. Há pessoas com mais fé que outros, ou que outras. Assim como cabe a nós acrescentarmos pelo poder da palavra, pelo poder de Deus, diariamente fé. Cremos mais e mais na palavra de Deus. Estamos mais e mais convictos dessas verdades. É claro que há momentos em que nós podemos estar assaltados e enfraquecidos. Lucas, capítulo 22, nos conta o caso de Pedro, versículo 31 ao 34. 22, 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Efésios 6,16. Que diz assim, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, apesar do enfraquecimento da fé, nós temos esse escudo, que é a própria fé, para nos fortalecer e nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Observe que quando a fé está fraca, os dardos inflamados malignos têm mais força para nos atingir. Quando a fé está fortalecida, o escudo está fortalecido, esses dardos não nos atingem. No caso de Pedro, nós sabemos a história, ele de fato negou a Jesus e teve sua fé, portanto, ali testada, e ele foi visto como faltante, né? Falhou na sua fé. Mas graças a Deus, Jesus o perdoa e o coloca numa nova situação, e ele posteriormente teve que provar mais uma vez da sua crença em Deus, e dessa vez não falhou. Nós sabemos a tradição, eu já falei isso para vocês, que o apóstolo Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, levando-se a tortura da crucificação, inclusive elevando a tortura, né, de maneira de crucificação, de cabeça para baixo, mas tendo sua fé agora mais uma vez testada e ele aprovado. Graças a Deus por isso. Mas há momentos em que nossa fé está fortalecida e que nós temos uma perfeita segurança. Observe que o assunto que eu tinha falado para vocês, que une os 3 temas. Tanto a adoção, que envolve a habitação do Espírito Santo, a santificação, que envolve a habitação do Espírito Santo, e essa fé salvadora, que em alguns momentos
pode nos chegar a mesma, nós atingimos uma perfeita segurança, quer dizer, nós estarmos mais convictos da salvação, estarmos mais animados com Cristo, animados com a sua palavra, animados com a igreja, muito mais prontos para servir e etc. Em outros momentos, nem tanto. Hebreus 6. Hebreus tem várias advertências para contra o esfriamento da fé, porque como é que chama aquele que recebe uma carta? Obrigado. Os destinatários da carta, do livro de Hebreus, eles estavam esfriando na fé, né? Muitos já estavam enfraquecidos e já tinham até mesmo abandonado a fé. Pastor, oi. Só uma dúvida com relação ao ainda ali. O que Jesus está querendo dizer para Pedro quando te converteres? Pois é. É uma pergunta difícil essa, né? Qual é a ideia ali? Mas é provável, a gente, né, entendendo ali conversão, entendendo que Lucas é quem está usando, né, esse material e que já é um livro mais posterior, a igreja já tem a maturidade, Lucas, discípulos de Paulo, a gente pode entender conversão no sentido mesmo de novo nascimento, que é provável que Pedro ainda não tivesse alcançado, isso provável não, né? Jesus está dizendo isso. Você ainda não está salvo. Então ele teve sua fé provada, ele não tinha fé. Por isso que ele negou. Quando ele creu, e essa experiência, inclusive, serviu para ele para a conversão, diferente da experiência de Judas, que serviu para a condenação. São duas experiências distintas, dois testes de fé. Para um serviu de condenação, para o outro de salvação. Então Pedro, quando foi convertido, ele inclusive fortaleceu seus irmãos. De fato, Pedro se tornou um chefe dentro do colégio apostólico. Isso é atestado por diversas vezes quando ele se levanta e se coloca diante dos outros, especialmente em Atos capítulo 2, quando ele se representa aos apóstolos para explicar o que está acontecendo no cumprimento de Joel. Que é claro, ele está se colocando como um líder. Não é papa, mas líder, né? Claro. Então ele não era convertido. Apesar de estar andando com Jesus tanto tempo, né? Mas ainda precisava ter essa experiência mística e sobrenatural do novo nascimento. Hebreus 6, 11 a 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. Colossenses 2, versículo de 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, os dois textos falam de convicção, falam de perseverança, de compreensão, que é exatamente esse fortalecimento da fé, dada pelo próprio Deus, e aí é o que encerra essa sessão da confissão, que é o autor, como também o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2, texto muito conhecido, inclusive cantado, texto lá de Logos, né? A música de Logos, do Logos, muito bonita. Portanto, é ele quem acrescenta a nossa fé, isso, claro, mediante esses meios ordinários.
Tá, gente? É bom lembrar assim, Cristo aumenta a nossa fé? Sim. Mas como ele faz isso? Mediante os meios ordinários. É por isso que há um fator de responsabilidade nossa nesse ponto de acrescentar a fé. Porque é necessário que nós nos dediquemos às práticas espirituais de piedade. Tá fraco na fé? Vai orar. Vai ler a Bíblia. Tempo de oração. Tempo de leitura da palavra. Está enfraquecido? Vem para o culto. Louva a Deus com a igreja. Recebe da palavra do Senhor, do púlpito. Isso fortalece o coração. Esses são os meios ordinários. O que normalmente acontece quando a gente começa a enfraquecer a fé é que a gente deixa de fazer tudo isso. Como alguém que está fraco de fome e para resolver esse problema para de comer. Não. Esse é o nosso meio. Nós sermos alimentados, nós sermos edificados, nós sermos fortalecidos pela palavra de Deus. Ok, gente? Perguntas? Não? Então, podemos encerrar nosso estudo dessa noite. Mais uma oração. Ó Deus bendito, muito obrigado, porque a Tua palavra é maravilhosa, nos edifica, fortalece a nossa fé. Rogamos, Pai, que isso possa de fato acontecer em nós. Que mediante a Tua palavra, nas práticas espirituais, Senhor, que possamos desejar isso, Senhor, como desejamos a comida, como desejamos uma boa comida, desejamos também a Tua palavra, a oração, Senhor, falar contigo. Renova, Senhor, os nossos motivos, as nossas disposições de coração. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis nessa diligência, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.